por esta comunidade de fé. Eu quero reler o texto, um pequeno texto, então a gente consegue caminhar muito bem com esse texto, que diz assim, Mateus 19, verso 13 ao 15, que diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Até aqui. Veja que é importante que a gente situe o capítulo 19 do livro de Mateus. Existe um contexto para esse texto. Jesus está agora marchando para Judeia. E a sua intenção, claramente, o autor bíblico, o escritor Mateus vai registrar isso, Marcos também registra essa passagem, né? Lucas também fala sobre esse mesmo episódio, mas Jesus estava marchando para a cruz. Então Jesus estava indo para a Judeia não passear, ele estava já com o coração carregado. O clima entre os discípulos já era de quase que despedida, então nós estamos caminhando ali. Então Jesus já estava trazendo instruções muito poderosas. E agora, mesmo nessa trajetória, mesmo nesse momento importante, quem sabe o coração já aflito, os discípulos já tensos, ainda assim ele encontra tempo para dar atenção às crianças. E deixa uma lição muito preciosa para nós. Eles não são apenas um trabalho, eles são o trabalho mais importante. Eles requerem a nossa atenção enquanto família, mas requerem também a nossa atenção enquanto igreja do Senhor. Então a igreja precisa se preocupar com as crianças que fazem parte da sua comunidade de fé. Prova disso é o que nós vivenciamos aqui hoje. Criança capaz de dirigir um culto, de trazer uma saudação, de ler um texto bíblico, de louvar muito bem. Eu já fiquei muito contente aqui, eu digo, olha, o ministério de louvor aí tá tranquilo, vai despontar aí muita gente boa, louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós já nos enchemos de alegria em saber que os dons e talentos desses pequenos já são colocados para a glória do Deus vivo. E é importante que a gente saiba, do verso 3 ao 30, Jesus tem uma sequência muito interessante, uma sequência lógica, inclusive. Do verso 3 ao 12, Jesus fala sobre casamento. Então Jesus está trazendo instruções sobre como é a vida a dois. Inclusive ele menciona nesse episódio também o divórcio. Mas na sequência ele fala sobre as crianças, do verso 13 ao 15. E só então sobre propriedades, do verso 16 ao 30. Perceba, não é por acaso que Jesus sequencia. Já está fazendo um papel do diácono aqui, glória a Deus. É desse jeito. Hoje tu trabalhou, viu? Mas perceba a sequência lógica aqui. Casamento, crianças e então propriedades. Você sentiu a lógica do texto bíblico? Não é à toa que o texto bíblico foi colocado para nós. Casamento, a união, o projeto de Deus. Deus é quem institui o casamento. Casamento não foi pensado nas escolas filosóficas. Casamento não foi pensado nas grandes instituições de ensino. Casamento não foi projetado nas grandes instituições científicas. Casamento sai da mente e do coração de Deus. É por isso que o casamento é uma instituição que não foi o Estado que desenhou o casamento. O Estado só reconhece essa instituição por meio das suas leis, mas não é ideia original do Estado ou das políticas públicas que quer que seja. Casamento surge como uma instituição criada pelo próprio Deus. Ele mesmo celebra o primeiro casamento, isso é belo. E depois deste casamento surgem os filhos, naturalmente a prole, né? O mandato cultural de Deus de crescer e multiplicar-vos. E só então o Senhor Deus, o Senhor Jesus, nesse texto de Mateus, ensina-nos a lidar com as propriedades. Então, as propriedades, os bens não estão antes do casamento, nem antes dos filhos. As propriedades estão depois, a sequência lógica é essa. Se você, e aí é importante, porque eu gosto de frisar muito bem isso. Se tem uma coisa que você vai se aposentar é do seu emprego. Né? Não sabe quando, mas vai. Uma hora vai chegar, vai cumprir aquilo e você não mais irá trabalhar. Mas você não vai se aposentar da sua família. Você não vai se aposentar do seu relacionamento com Deus. Não vai chegar um dia que diz, não, pronto, acabou, não trabalho mais. É algo importante. Ah, não, mas os filhos cresceram e foram embora. E vem os netos. E vem os bisnetos, se Deus te permitir. Então, assim é a estrutura familiar e a gente caminha para a glória do Deus vivo. Então, o bem-estar das crianças faz parte e deve ser preocupação dos cristãos. Embora Jesus fosse em muitos momentos caluniado, Jesus fosse em muitos momentos ofendido, né, como um líder religioso, especialmente pela elite religiosa da época. Ele sofria muitas críticas, até pelo seu jeito, por com quem ele andava e se cercava. O povo, a massa, tinha uma devoção e um amor a Jesus Cristo. De modo que não é estranho
que o povo pegue a sua criança e leve para Jesus abençoar, porque ele era tido como um rabi, como um homem experiente, como um homem letrado na palavra. E por isso os homens, olha, abençoe o meu filho. Então ele estava cumprindo algo interessante aqui. E agora, esse episódio nos apresenta 3 grupos de pessoas muito importantes aqui. O primeiro delas, os que levavam as crianças a Jesus. Perceba, as crianças não iam sozinhas. Note que o texto bíblico é enfático em dizer que eles estavam levando os seus filhos, levando crianças até Jesus. Por quê? Porque essas crianças precisam ser levadas. É óbvio que uma criança de colo não vai se deslocar até um determinado ambiente. Uma criança maior até poderá se deslocar com seus próprios pés, mas será conduzido por alguém, sob a autoridade de alguém. Então, todas elas foram levadas. E aí é o ponto-chave desse texto, é que nós não devemos ser objetos de empecilho. Pelo contrário, nós devemos ser facilitadores para que as crianças acessem a Jesus Cristo. Esse texto nos deixa muito claro isso, para que essas crianças se aproximem de Cristo. Há necessidade de que a gente leve até eles, que elas sejam conduzidas até eles. Não são apenas um trabalho, uma ocupação. Pelo contrário, são um trabalho importante e devem ser levados até Cristo. Era costume daquela época os pais levarem as crianças até essas autoridades religiosas, e Jesus era tido nesta qualidade. Mas ainda existia um outro grupo aqui, os que impediam as crianças de chegar até Jesus. E esses estavam os discípulos. E nesse momento, até bons discípulos, por falta de visão, ou até mesmo por um coração endurecido, estavam agora, em vez de ser os facilitadores de acesso das crianças a Jesus, eles eram aqueles que impediam. A ideia que passa é que eles não achavam que Jesus tinha agenda para atender crianças. Jesus estava ocupado demais para dedicar-se tempo àquelas crianças. E agora Jesus passa a mensagem completamente ao contrário. Ele não estava ocupado demais. Então os discípulos agora foram repreendidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque estavam repreendendo o povo de levar as crianças até Ele. Seja por comodismo, por negligência ou por falta de compreensão espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós queremos entreter os nossos filhos com tantas coisas, mas quando é para levá-los à casa de Deus, quando é para instruí-los em verdade, quando é para gastar tempo edificando a sua alma, nós muitas vezes, como discípulos de Cristo, somos negligentes. Prova disso é que a gente faz esforço. Quem não faz para levar a criança em alguma atividade escolar? E eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas é um passeio, é isso, é uma festa, leva no cinema, faz isso, aquilo, outro, às vezes atividades coletivas, e a gente se esforça e gasta para isso. Mas quando é alguma atividade ligada à igreja, a gente tem alguma dificuldade, tudo parece muito burocrático. E eu quero te dizer que do tempo que o teu filho passa sendo submetido à instrução secular, é muito, mas muito maior do que o tempo que ele passa recebendo instrução e vivendo em comunidade. Até porque a vida em comunidade, esse tempo de comunhão, se você comparar com o tempo que ele passa secularmente, é muito maior. É por isso que você não pode negligenciar o ensino dentro de casa. É por isso que ele precisa conhecer e ver o pai e a mãe dele lendo a Bíblia. Ver o pai e a mãe dele orando. Os teus filhos precisam testemunhar, porque deixa eu te dizer, antes dos nossos filhos conhecer o Deus deles, eles conhecem o nosso Deus. É por ritual. É por imitação, é liturgia. Muitas vezes eles vêm e não entendem. Talvez alguns deles já entendam a dinâmica da salinha, mas em algum momento aqui, nessa primeira infância, é diversão. É apenas um momento ali para eles estarem, não, vamos para a salinha brincar. Mas nesse indo, Jesus vai pegando o coração dele, vai transformando a sua mente, vai mostrando as verdades eternas. E um belo dia, você se depara como eu já tive o prazer, os meus filhos querendo confessar Jesus como seu Salvador. Quer aceitar Jesus? Quero, pai, entendi. Você entendeu o evangelho? Entendi. Até então eu ia sem entender, mas agora eu entendo o que é. Eu entendo o que Cristo fez por mim. Isso é belo. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que os nossos filhos estão chegando e enxergando a luz das verdades eternas para a glória do nome de Deus. Mas tinha um terceiro grupo, que não era um grupo, era o próprio Senhor Jesus, que demonstra amor e cuidado especial. Jesus impõe as mãos sobre essas crianças, ora por elas. Isso evidencia graça e bondade de Deus numa época em que, pense, crianças não eram consideradas significantes.
Na lei judaica, especificamente, só a partir dos 13 anos é que a criança tinha acesso à instrução formal da Escritura. Até então era deixado de lado. Não tinha uma preocupação com a instrução da palavra de Deus. Só quando passava dos 13 anos é que eles eram chamados para este momento de entender e receber a instrução da palavra de Deus. Mas agora Jesus faz exatamente o contrário. Ele, contrariando a lógica, ele agora acolhe, abraça e recebe essas crianças. Eu quero caminhar rapidamente por 4 pontos. Um encorajamento, uma reprovação, uma revelação e uma atitude do Senhor. O ponto que eu quero tratar sobre encorajamento é que o encorajamento que os pais receberam ali, né, os pais das crianças e as próprias crianças, né, foram ali levadas, né, pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Em outra versão, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus observa no verso 13 e vê os discípulos colocando algum nível de dificuldade para que aquelas crianças acessem Jesus. Agora Jesus diz, não as impeça, deixe elas virem. O reino de Deus é delas. Das tais é o reino de Deus. Então Jesus abre um caminho de acesso. Jesus nos encoraja a levar os nossos filhos a eles, os nossos pequeninos à sua presença. Veja que aqui algumas verdades são importantes. A afeição de Jesus às crianças. Não é a primeira vez que Jesus demonstra interesse nos pequeninos. Se você voltar um capítulo antes, o capítulo 18, verso 5, Jesus vai falar dizendo assim, quem recebe um desses pequeninos em meu nome, a mim mesmo recebe. Então Jesus estava falando desses pequeninos, dessas criancinhas do reino de Deus. No verso 6 do capítulo 18, Jesus vai falar que quem fizer uma criança pequena, um pequenino tropeçar, comete uma atitude gravíssima, um erro gravíssimo. Então os discípulos não fizeram aquela repreensão às crianças porque estavam desavisados e nunca tinham recebido uma instrução de Jesus. Pelo contrário, Jesus já tinha os instruído sobre a importância das crianças no reino dele. E agora eles fazem e repreendem por pura negligência e falta de atenção espiritual. Porque às vezes a gente, até com muita boa vontade, a gente comete erros. Às vezes com muita boa intenção, talvez de blindar, de proteger Jesus, mas a gente comete erros. Então Jesus agora aqui, ele acolhe aquelas crianças, ora por ela e lhes impõe a mão. Mas não só isso, Jesus também, o convite de Jesus para os pais levarem os filhos. Veja que aqui um incentivo de Jesus para que os pais tragam os filhos. Eu gosto de uma frase do reverendo Hernani Dias Lopes, que ele diz o seguinte, nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolher bem as crianças. Nós somos incentivados a trazer os nossos filhos. Nós somos desafiados a trazer os nossos filhos para a casa de Deus. E é por isso que a igreja promove ambientes para a instrução da palavra de Deus. Mas também você não pode terceirizar esta responsabilidade. Essa função é dos pais. A gente precisa entender muito bem quais são os papéis. A escola promove instrução secular. A escola está ali para ensinar português, matemática, né, as fundamentações básicas, colocar algumas regras sociais do convívio em comunidade. Instrução para a vida secular. A instrução para o reino é dada pelos pais, assessorada e apoiada pela igreja de Cristo Jesus. Mas é você que tem esta responsabilidade de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. É você que tem essa responsabilidade. E a igreja age aqui como? Como uma facilitadora. A gente promove salinha, a gente tem escola bíblica dominical, divide por turmas, prover um professor gratuitamente. É o ensino gratuito, é a maior escola do mundo. Porque dominicalmente no Brasil nós temos algo em torno de 65 milhões de evangélicos no Brasil, pelo menos nominais. E destes, eu ouso dizer que a maioria das igrejas se reúnem no domingo de manhã para algum tipo de instrução e ensino. É raro. Então, pense que nenhuma escola é capaz de promover algo desse nível. Instrução, provisão de ensino gratuito. Gratuito. Tem um professor lá, ensinando seu filho, gastando tempo da sua vida, servindo no ministério do reino de Deus. Agora, note também no verso 14, que a gente acaba lidando aqui, o convite de Jesus para as crianças irem até ele. Então veja só, eles não deveriam ser vistas como impossibilitadas nem impedidas de ir a Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos.
ele recebe com amor e com graça. Jesus recebe essas crianças com amor e com graça, ao contrário do que a religião fazia, que só provia ensino a partir dos 13 anos. Jesus agora olha para aquelas crianças, e eu imagino ali que nós tínhamos crianças de colo, nós tínhamos crianças um pouco maiores, todos desejando que aquele rabi, aquele homem que falava sobre os céus, que tinha uma doutrina bíblica, que tinha uma orientação de verdades eternas, impusesse as mãos e orasse. Então você imagina aí uma agenda, eu imagino uma fila de crianças passando, Jesus orando, abençoando, alegremente recebendo, encorajando-as a vir até Ele. Seus filhos precisam ser encorajados a isso. Você ensina os seus filhos, e aqui é importante, porque eu tenho aqui pessoas que já são pais, e tenho pessoas que estão na escola, então aprenda certo logo. De ensinar os seus filhos a orarem a Deus, a falar com Deus, a colocar diante dele suas angústias, suas necessidades, suas ansiedades, a conversar com Deus. Né? Meu filho, ore, né? E é interessante porque eu particularmente, a gente sempre que faz culto, a gente, hoje, costumo brincar com a minha, hoje nós vamos ouvir aqui uma ministração de oração, uma palavra de oração com o irmão Azaf. E lá ele ora, com a irmã Isabelle, e cada um vai tendo o seu tempo ali para se expressar diante de Deus. E é tão belo ouvir a oração sincera de uma criança sobre suas visões, sobre como ele encara o mundo, como ele encara o reino de Deus. E você informando, ensinando, instruindo. É como nascer de novo, irmãos. Você vai olhar agora o mundo pela ótica de uma criança que ainda não sabe tudo, que não tem maturidade nem experiência, mas tem sinceridade diante de Deus. Isso é muito belo. Mas note que o texto também fala sobre uma reprovação. Reprovação a quem? Aos discípulos. O escritor Marcos, o evangelista Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, né, depois Mateus e depois vem a sequência, embora ele não esteja nesta ordem na sua Bíblia, primeiro está Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é tido como o primeiro evangelho escrito. E Marcos mostra de forma mais enfática que Jesus ficou, na realidade, indignado com os seus discípulos. Não foi só alguém dizer, olha, não deixa eles virem. Jesus se chateia com aqueles discípulos. Por quê? Porque eles estavam afastando as pessoas. Jesus fica indignado porque aqueles discípulos que deveriam acolher estão afastando. E Jesus já tinha dado diversas provas que Ele está disposto a nos acolher nas nossas aflições e dificuldades. Jesus já tinha acolhido diversas pessoas, cego, coxo, endemoninhado, pessoas que estavam distantes, marginalizadas. E agora chegou as crianças e os discípulos, em vez de levá-las até Jesus para este momento de interação, o que acontece é um distanciamento, os discípulos tentam impedir. Então, quando a igreja, irmãos, fecha a porta, o reino de Deus chora. A igreja é uma porta aberta. A igreja é algo que está aberto para acolher o aflito, o necessitado, o angustiado, provendo-lhes ensino e instrução. E note que é a única vez que Jesus se direcionou com seus discípulos com tanta ênfase. Porque, em vez de bênção, eles estavam sendo ali instrumento de tropeço. Em vez de estarem construindo pontes de acesso das pessoas a Cristo, eles estavam levantando muros. Em vez de amar de forma profunda e compassiva os pequeninos, eles estavam dificultando o acesso deles ao Senhor Jesus. E isso causa indignação. Então, por que Jesus reprovou a atitude dos discípulos? Primeiro, porque a conduta deles foi errada com aqueles que levavam as crianças. Aquele povo olhava para Jesus e o enxergava como profeta, como um homem de Deus, como alguém que tinha autoridade e poder. Eles estavam indo à pessoa certa, com as motivações certas, e ainda assim foram barrados. Importante que aqueles homens não estavam indo enganados, levando suas crianças. Eles estavam indo a Jesus, que poderia solucionar a sua vida. Estavam com a intenção correta, pedindo bênção para a sua vida, para a sua casa, apresentando aos seus filhos Jesus. E agora os discípulos barram e o impedem. Veja como a gente precisa fazer essa análise. Segundo, porque a conduta deles foi errada com as próprias crianças. As crianças não tinham capacidade de crer em Jesus. Não despreze, criança tem fé, criança crê, criança é instruída para a glória de Deus. E às vezes a gente fica com essa preocupação, não está pronto, não dá para usar ainda no louvor, não, às vezes não dá para usar, deixa amadurecer. E aí você entra numa rede social, você entra num YouTube, está lá criancinhas pequenininhas, já sendo instruídas, ensinadas a se mostrar, a dançarem decorosamente.
né? Inclusive, tem surgido nas redes sociais toda uma política e uma preocupação desse nível de exposição, porque tem chamado a atenção, inclusive, de pessoas muito mal intencionadas, né, consumindo aquele conteúdo. E a gente precisa estar atento a tudo isso. A exposição que os nossos filhos têm nas redes sociais e que exposição elas fazem de si mesmo nessas redes sociais. Nós não sabemos da porta para fora, da tela para dentro, quem está lá e qual a intenção de quem está lá. Então nós precisamos ter essa dimensão, essa compreensão, entender que o inimigo das nossas almas usa desde pequenininho. Você vai em alguns ambientes, desde pequenininho já está exposto a determinadas coisas, a coisas indecorosas, as coisas que não glorificam o nome de Deus. Enquanto que a igreja às vezes fica barrando e pondo empecilhos para que esses mesmos pequeninos sejam instrumentos para a glória do Deus vivo, e nós precisamos ter essa preocupação. Terceiro, porque a conduta deles foi errada com o próprio Cristo. A atitude daqueles discípulos passavam a ideia que Jesus era uma pessoa inacessível, que Jesus não era essa pessoa que dava importância aos menos favorecidos, ou até mesmo com menos condições sociais. Os discípulos colocam Jesus como uma espécie de estrela, barrando ele. Não, olha, não mexe com o mestre, não fale com ele, não, que ele é muito importante. Ele está ocupado demais para os seus filhos. Então Jesus os repreende, porque eles estavam dando uma impressão errada acerca dele. Mas não só isso. A conduta deles foi contrária ao ensino de Jesus, quando ele diz: em verdade vos digo, que se converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E isso Jesus tinha falado um capítulo antes, está lá no capítulo 18, verso 3 de Mateus. Então, os discípulos não estavam inocentes. Então, a repreensão e indignação de Jesus era justa. Ele disse: vocês não estão prestando atenção. Porque, irmão, muitas vezes a gente está no ambiente da fé e não tem prestado atenção. A gente não presta atenção. A gente está ocupado demais, com a nossa mente divagando demais para entender aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu dizia até hoje no nosso podcast transmitido, e também na sala de aula aqui, que concentração é onde quer que você esteja lá. Mas não é incomum a gente muitas vezes estar num ambiente sem estar lá, querendo estar em outro, desejando estar em outro ambiente, preocupado com o que vai acontecer lá na frente, cheio de ocupações, cheios de atividades, preocupados com aquilo que ainda nem aconteceu. E muitas vezes perdemos a oportunidade de nos reunirmos, às vezes, com a nossa família, de perceber a necessidade de um filho, de dar atenção e ouvido para alguém que está ali clamando. E a gente precisa entender isso. E por último, porque a conduta deles foi contrária à prática de Jesus Cristo, que chama todos, convoca todos, ensina todos, traz todos para perto. Jesus estava indo para Jerusalém para ser preso, mas Jesus revela seu grande apreço pelas crianças, encontrando tempo na sua agenda concorrida para dedicar bênçãos, para dedicar instrução, para receber e acolher essas crianças, e por isso ele repreende aqueles discípulos. As crianças, irmãos, não apenas devem ir a Cristo, mas na perspectiva do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, elas também são um modelo para os que creem. Aquele que não se fizer como uma criança, aquele que não tiver o sentimento, aquele que não tiver a confiança de uma criança no reino de Deus. Como é que muitas vezes nós podemos impedir uma criança de ir até Jesus? Tem algumas verdades aqui para ser ditas. Primeiro, quando é que nós impedimos? Quando deixamos de ensinar a palavra de Deus. Quando nós negligenciamos o ensino dentro do nosso próprio lar, nós estamos impedindo uma criança de ir até Jesus. Quando muitas vezes nós nos preocupamos em falar coisas, porque tudo tem seu tempo próprio para se ouvir. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que se tem um lugar que você é pronto para desviar uma criança, um adolescente do reino de Deus, às vezes é no banco de trás do carro ou na mesa de conversa. Quando você dá uma impressão errada acerca do que é a igreja e do que é a instituição. Porque nós sabemos, toda e qualquer reunião de pessoas tem dificuldades, a igreja não é diferente disso. Eu gostaria de chegar aqui para você e dizer assim: não, nossa igreja é perfeita. Não é. É feito de gente imperfeita, de pastor imperfeito, de pessoas imperfeitas, que tem falhas, que tem dificuldades, que tem lutas. Você consegue compreender isso? Você consegue enxergar as minhas limitações e ser misericordioso comigo. Mas quando você reverbera isso, despretensiosamente,
para quem não tem maturidade para absorver, você está colocando um empecilho para aquela criança ver a instituição como problemática. Ele vai dizer, não, pai, mas a igreja, o papai fala tanto, a mamãe sempre fala que a igreja é problema, que a igreja é isso, aquilo, outro. E aí depois ele chega na fase adolescente e diz, não, meu filho, por que ele não está indo para a igreja? Adivinha? Você falou tão bem a vida toda dela, né? Então eu sei que você deve ter críticas, obviamente você deve ter críticas, mas saiba o momento de conversar. Eu costumo comparar a igreja com uma arca. Imagina lá, Noé, cheio de bicho ali, tinha grito, tinha fezes, tinha dificuldade por tudo quanto era lado. Eu imagino a barulheira, imagino aquilo que estava acontecendo naquele ambiente. Mas mesmo assim tinha vida, lá fora era morte. Lá fora só tinha água e ceifava vidas. Então, nós temos dificuldades? Temos, é um hospital. O hospital tem gente já bom de saúde, pronto para receber a alta, mas tem gente chegando com muitas limitações, com muitas dificuldades. É por isso que nós aprendemos, inclusive no podcast hoje, citado pelo irmão Edilson, que nós devemos suportar. E suportar é dar suporte. Aquele que é forte tem paciência com o que é mais fraco. Aquele que já está bem espiritualmente vai cuidando daquele que está começando, vai tendo paciência com aquele que ainda está sendo convertido pelo Evangelho. Você vai agora suportando, sendo um suporte, e não um ambiente, não um instrumento de crítica e de dificuldade, de empecilho para acessar o reino de Deus. Então tenha cuidado com o que você fala na sua mesa, por mais que seja verdade. A verdade, ela precisa ser dita em amor. Então, se você ama seus filhos, oriente-os e os instrua na verdade. Dizendo, olha, filho, tem dificuldade, mas ainda assim nós estamos firmes. Nós estamos buscando a face de Deus. Então, muitas vezes nós passamos por isso. E nós temos o exemplo de Timóteo, que foi ensinado desde pequeno as Sagradas Letras, e Paulo vai adverti-lo sobre isso. Logo, também temos Provérbios, o sábio Salomão dizendo, instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Os pais devem ensinar os filhos de diversas formas. Deuteronômio 6, Moisés escrevendo para o povo de Israel, diz, olha, ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, instrua os seus filhos. A Bíblia tem respostas, irmãos, para os dilemas dos seus filhos. Você sabe responder biblicamente os dilemas dos seus filhos? Às vezes está angustiado, está ansioso. Você tem instrução na palavra para isso? Diz, meu filho, olha, a palavra de Deus diz para a gente lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Você está angustiado, foi machucado, foi maltratado por um colega, você apresenta a Escritura, meu filho, a palavra de Deus nos ensina a não revidarmos, a sermos pacientes, a nos submetermos, a entregarmos para Deus as nossas dificuldades. Você responde com a Bíblia os dilemas do seu filho? Ou você responde assim, bateu, outra face, não, filho, deu outro. É assim que você tem ensinado? Deus te guarde disso. Nós precisamos, irmãos, ser afetados pelo Evangelho. Dizer que é crente, meu amigo, é fácil demais. Agora, aplicar o Evangelho na vida comum, naquilo que é ordinário, que é do dia a dia, é o desafio. E nós não queremos apenas uma igreja que se diz cristã, mas nós queremos uma igreja que internalizou os princípios da fé, que trabalha e pensa como Cristo age, muitas vezes sofrendo o dano. Mas quando é que nós desviamos também os nossos filhos? Quando deixamos de dar o exemplo a eles. A gente não pode apenas dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É complicado. É muito complicado. E vai para os exemplos mais simples, desde o sinal vermelho, você sabia disso? Mas eu estava atrasado, a motivação é justa. Mas se você ensina uma coisa e você faz outra, irmão, é muito difícil. E não pense que criança é bobo não, viu? Não pense que criança é bobo não, que eu tenho certeza que você já foi repreendido, que eu já fui, os meus são ótimos. Vacila aqui um pouquinho, ainda diz assim, e é o pastor, eu digo, meu menino, te cala. Eu digo, menino, te cala em nome de Jesus. E aí, o que você usa? O argumento da autoridade ou pede misericórdia a Deus? Que eu peço misericórdia. Meu filho, papai é pecador. Meu filho, ore por mim, bote sua mão aqui na minha cabeça e ore pelo papai. Que, de fato, o papai está errado. Eu não posso fazer isso. Né? Então, são essas as verdades, irmãos. Então, a gente precisa dar exemplo. A instrução, ela é boa, mas é o exemplo que arrasta. Você pode mandar seu filho orar, mas se você não ora, se você não busca a Deus, se você não congrega, se você não vive a vida da fé, é muito difícil.
você vivenciar isso. Então nós precisamos influenciar as crianças sempre para o bem. Porque o nosso exemplo, irmãos, funciona para o bem e para o mal. O seu exemplo, ele vai olhar para você para o bem e para o mal. Então hoje você está tranquilo. Você pode dizer para o seu filho, meu filho, pode ser crente do jeito que o seu pai é, do jeito que sua mãe é. Pode ficar tranquilo, que desse jeito aqui, você está firme e vai para o céu. Olha a responsabilidade, irmãos. Então nós precisamos ter esta mentalidade. Então quando nós impedimos também, quando julgamos que crianças não merecem a nossa maior atenção. Gaste tempo com seus filhos. Leia para os seus filhos. Instrua-os na verdade do Evangelho. Compre livros cristãos para os seus filhos, para que eles tenham o prazer da leitura. Eles se debrucem pelo prazer da palavra de Deus. Ponha eles para ler a palavra de Deus, entrar em contato, leia. Não, pastor, mas é porque ler ruim ainda, deixe lendo ruim mesmo. Uma hora ele vai aprender, uma hora vai ter fluência. Mas ele está entrando em contato com o texto da palavra de Deus e pode ter sua vida transformada, porque não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Uma revelação, estou caminhando para o fim. Terceiro ponto. Jesus é enfático, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus revela para os seus discípulos, dizendo, olha, eles merecem atenção, deixe eles vir a mim, porque eles não são qualquer um, eles são dos tais, é o reino dos céus. E o que Jesus quis dizer com esta expressão? Ou melhor, o que Jesus não quis dizer com esta expressão, porque a gente pode ocorrer o risco de confundi-la. Aqui ele não quis dizer que as crianças são criaturas inocentes, pelo contrário. Eu costumo dizer, se você já plantou ou já tentou fazer algum tipo de jardinagem, é impressionante como para você manter uma planta viva, precisa aguar. Eu fiquei impressionado com isso. Se você não aguar, ela morre. Mas eu fico impressionado que se você não aguar, o mato cresce e fica lá. Você acredita? Eu digo, rapaz, mas eu nem te aguei, era para tu morrer. A planta morreu e tu não morreu. Porque o mal não precisa ser semeado, irmãos. Ele nasce naturalmente. Agora, o bem a gente precisa estar regando, dizendo, menino não é assim, menino não é assim. Você que é pai, já ensinou o seu filho a pecar alguma vez? Ele desobedece sozinho, né? Parece que já vem de configuração de fábrica. Os meus a gente repete todo santo dia. Organiza, abençoado, guarda teu material, faz assim, assim. No outro dia, de novo. Eu até fiz consultoria com outros pais. Eu digo, é só o meu que são desligados e desobedientes? Não, é tudinho. Mas para coisas ruins e erradas, eles sabem naturalmente. Aprendem naturalmente. Não precisa nenhum esforço de nossa parte. Então, irmãos, não brinque. Nós estamos semeando o bem dia após dia. É assim que um crente age. É assim que um crente age. É assim que um crente age. Instruindo-os em toda a verdade. Então, Jesus não quis dizer que eles são inocentes. Pelo contrário, eles são marcados com o pecado original. Criança naturalmente é egoísta. É no convívio que ele olha para si, olha para o outro e aprende a dividir. Então eles precisam ser instruídos em toda a verdade. Então há uma inclinação do nosso coração para aquilo que é mal. Então elas precisam nascer de novo e crer no Senhor Jesus Cristo. Precisam ser ensinados as verdades eternas. E Jesus quis dizer o que com essas declarações? Ele quis dizer que criança, irmãos, tem a total confiança em Deus. Assim como um filho, diante da dor, da dificuldade, recorre ao pai, corre para os braços do pai. Eu acho bem interessante, especialmente se eu não estou equivocado, Asaf, em algum episódio, se machucou. E o grito foi, papai, 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 papai. Eu não podia fazer muita coisa, mas parece que ao cair no colo, tudo faz sentido. Né? Há uma sinceridade de proteção. Não chama meu pai que ele vai resolver. E assim é com Deus, chama teu pai que ele vai resolver. É assim que Deus trabalha. Então Jesus agora... A confiança da criança que entrega e descansa. Eu não sei se vocês já ouviram aquela analogia de que uma criança estava num voo. Eu não sei nem se essa história é verídica, mas cai muito bem aqui. Vem bem a calhar. A criança estava no voo e começa uma turbulência. Todo mundo aflito, né? Porque turbulência em voo, quem já passou, só Jesus. Né? Não tem esse que não acerte a vida com Deus. É bom para converter crente, é uma maravilha. Turbulência que Jesus, misericórdia.
E aí aquela turbulência, todo mundo muito aflito, e a criança desenhava tranquilamente. E alguém ficou curioso e disse: pois você está tão tranquilo, está todo mundo na turbulência ali. A criança aparentemente estava meio que desacompanhada, não sei se não tinha alguém perto. E ela responde tranquilamente: não, meu pai é o piloto, ele sabe o que ele está fazendo. Então assim, essa é a confiança que nós temos em Deus, é a confiança da criança. Você olha, meu pai é o piloto, meu pai está conduzindo tudo isso, meu pai está segurando a história nas mãos, louvado seja o nome do Senhor. E uma atitude para eu encerrar. Jesus não apenas acolhe as crianças, ele repreende os discípulos, mas também ora por elas e impõe as mãos sobre a vida delas. Jesus ora por aqueles pequeninos, Jesus abençoa aqueles pequeninos, ele chama para si, ele impõe as mãos sobre elas. Aprenda isso, irmãos, a orar pelos seus filhos. Entre no quarto e quando ele estiver dormindo, põe a mão na cabeça: eu te abençoo em nome de Jesus, você é bênção de Deus. Eu oro pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, pela tua história, porque, irmãos, é um desafio. Pense, eu não tenho nenhum na idade de casar, espero que Jesus volte antes de eu precisar passar por isso. Mas fatalmente, você cria com muito carinho, instrui em toda a verdade, mas não sabe quem é o companheiro que vai vir. Tu começa a orar: Jesus, um esposo, uma esposa para o meu abençoado aqui, que seja crente, que seja fiel a ti, que ame a tua palavra. Porque, irmãos, irmão, casar errado é uma tristeza maior do mundo. Especialmente numa sociedade tão voláteis nos sentimentos e nos relacionamentos, que jura amores eternos e depois já virou a página e acabou. Então, uma decisão muito importante com quem você vai construir vida. Então, ore a Deus, peça orientação e cuidado de Deus. Então, veja o texto: vinde a mim as criancinhas, não a impeçais. É uma jornada de conhecimento. Trazermos, deixar vir também é da liberdade. Não é só da liberdade para vir, é trazer. Criança não vem só, como já disse. Não conhece a Deus sozinho, ela conhece o Deus dos seus pais. Eles conhecem o Deus que você adora. Ele aprende por liturgia. Ele aprende a sentar, a se comportar, a se posicionar no ambiente da fé. Então, a perceber, a ler, a entender que precisa de uma Bíblia, a carregar a sua Bíblia para a igreja. Dê a Bíblia física, carregue, tenha responsabilidade. Mas esquece na igreja. Eu sei, o meu também esquece. Mas cadê a sua Bíblia? Traga, ande com essa Bíblia, leia a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia. É porque nessas liturgias ordinárias do dia a dia é que o aprendizado da palavra de Deus é implantado no coração. Ninguém conhece a Deus sozinho. Nós nos conhecemos primeiro a Deus dos nossos pais. Então esse Deus dos nossos pais torna-se o nosso Deus. Mas não só isso, é uma caminhada de fé. E a comunidade coopera nisso. Eu acho que a gente perdeu isso como igreja. É por isso que eu gosto de igreja que eu consiga conhecer todos os nomes, que eu conheça ver as caras, os rostos. Eu gosto desse tato de saber quem são os meus irmãos. Eu gosto de igreja pequena, louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente interage uns com os outros, a gente sabe quem é quem. E a comunidade ajuda a criar. Não só repreendendo, restringindo, mas educando. Ei, se comporte aqui. Olha, ei, senta aqui, não está na hora. Vem cá, já você vai. E vai ensinando, instruindo, educando, se preocupando, se alegrando. Como eu anseio. Eu tive o prazer na igreja que eu congregava, lá em Teresina, antes da gente se deslocar para cá. Lá nós começamos a namorar, eu e Kelly. Lá nós noivamos. Lá o nosso pastor nos casou. Lá eu apresentei a minha primeira filha. E então a gente veio para cá e os meus 2 filhos foram apresentados na casa do Senhor, aqui também já nesta comunidade de fé, né, na nossa igreja de modo geral, não nessa congregação, lá no nosso templo de sede. Então essa vida de pais para filhos, cabeças brancas, aqui está o meu avô, que serve a Deus. Aqui nós temos alguns exemplos. Eu estou muito contente de estar a família do Jane aqui, porque nós temos a irmã Rosa e o irmão Caretinha, que são pais do Jane, que é avô do Azaf. Então é uma família sendo instruída, seguindo os passos do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é vida da fé. É uma jornada, é uma caminhada de um irmão cuidando do outro, instruindo, educando, se preocupando, orando, compartilhando vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus quando eu vejo os pequeninos aqui, especialmente Neemias, Azaf, Ian, tem uma turminha ali grande que se reúne para brincar depois de culto aqui, com Benjamin, aquela turma toda. Eu digo, meu Deus, vão crescer amigos e vão avançar cada vez mais partilhando e aprendendo cada vez mais sobre o reino de Deus, sobre a vida da fé. Hoje nós estamos aqui, irmãos, neste culto da família, um especial de crianças, mas também dos pais.
E a gente precisa instruir os nossos filhos. Nós precisamos educá-los na justiça de Deus, para não termos que lamentar amanhã ou depois. A hora é hoje nos dedicarmos ao coração dos nossos filhos. Ele precisa ser apresentado agora. Nós, os pais, não podemos ser pedra de tropeço para desviar uma criança ou um adolescente. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. Elas aprendem em comunidade a vida da fé. Mas não só na comunidade, você precisa fazer esse papel em casa também, ensinando o seu filho. Vir à igreja e compreender que é importante congregar, exercer comunhão, aprender uns com os outros, estar junto uns dos outros. E esse exercer comunhão não é só a palavra de Deus, que é muito boa já por sinal, mas essa vida da fé, de se preocupar, de dividir dores, de dividir cargas uns com os outros. Eu quero encerrar esta minha ministração. Me permita ler um texto aqui, que eu até compartilhei nos meus stories no Instagram. Eu conheci o texto por meio do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que é um podcast. Eu achei muito interessante, me permita ler. É um texto fictício, obviamente, né? Eu não sei nem qual é a sua conotação, mas ele nos faz lembrar sobre tempo de qualidade, sobre prioridades. Então me permita, eu abro aspas aqui para a leitura do texto, que fala sobre uma história de uma pessoa que se percebe com 80 anos e por um dia ela volta a ter 32. E aí veja, eu abro aspas agora para o texto. Tenho 80 anos de idade e de alguma forma acordei em meu corpo de 32 anos apenas por um dia. Acordei com mãos pequenas apertando as cobertas. Mãe, acorde! Elas gritam. Eu dou uma piscada e me sento devagar. Meus bebês, eles são pequenos de novo. Elas sobem na cama rindo, gritando. Lembro de andar apressado nas manhãs, mas hoje não. Eu os puxo para perto, eu os abraço bem apertado. Eu beijo o cabelo deles. Eu seguro suas mãos pequenas. Desta vez eu mergulho em cada segundo. Eu vejo o meu reflexo no espelho do banheiro, sem grandes rugas, sem cabelo branco, meu rosto mais jovem. Eu achava que parecia velha quando tinha 40 anos. Que pensamento tolo. Encontro meu marido fazendo café na cozinha. Ele parece forte e jovem. Eu abro os braços em torno dele, ele parece surpreso. Talvez nós não nos abraçássemos o suficiente naquela época. Falamos sobre o dia e hoje tudo parece grande. Eu lembro do som da voz dele. Pulamos no carro. Crianças discutindo sobre cinto de segurança. Alguém derruba comida, há farelo em todo o carro. Eu costumava ficar tão frustrada, mas hoje eu mergulho no barulho e no caos, porque eu sei que o meu carro ficará quieto e limpinho por muitos anos por vir. O jantar é alto e desorganizado. Ninguém quer sentar direito, há gritos, risadas, argumentos, tanta vida. Eu não limpo nada, eu apenas me sento e vejo, tento gravar tudo na minha memória. Antes de ir para a cama, eu pego o telefone e ligo para minha mãe e ouço a sua voz. Eu não ouvi essa voz há tantos anos. Eu fecho os meus olhos e deixo que as palavras dela entrem em mim. Eu digo a ela que eu a amo de novo e de novo. Não quero desligar nunca. E desta vez, eu não deixo nada sem dizer. Na cama, não pulo página das histórias. Eu leio cada palavra. Então eu pergunto, podemos ler mais um livro? E eles dizem sim. Não quero que este dia acabe. Eu tenho mais um dia. E desta vez eu sabia que isso foi alegria. Isso foi amor. Essas mãos pequenas, nossos corpos jovens e fortes, sem dificuldades ou dores, nossos pais ainda estão vivos. Tudo isso importou muito mais do que nós percebemos naquela época. Eu sei que essa história, em momento nenhum, ele lembrou dos bens, né? Eu tinha um carro tanto, quando eu tinha 32 anos, eu corri para dar uma volta para ver se ele estava na minha garagem. Porque quando a gente envelhecer, quando as coisas ficarem mais velhas, se Deus nos permitir, a fonte da nossa saudade vai ser gente, vai ser pessoas. Eu sei que quem é pai de criança pequena vive um turbilhão nesse momento. Isso vai passar tão rápido. Quando você piscar, a vida está fluindo, irmãos. Não perca a vida na tela de um celular. Não perca a vida achando que o importante são outras coisas. O importante é esta vida aqui e agora. É a vida no reino, é a vida na família, é a vida na adoração, é a vida na comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?